Bem-vindos ao debate. A discussão de hoje mergulha fundo na essência da existência vampírica, com base nas reflexões de um ancião sobre o que significa ser um cainita. A questão central que a gente vai explorar é a seguinte: a condição de vampiro é uma maldição trágica, uma luta, perpétua contra impulsos monstruosos, ou representa uma libertação, uma evolução para um predador superior. Eu vou defender que a vida de um vampiro é sim definida pelo sofrimento, por uma batalha constante contra a fome e uma besta interior. E eu vou argumentar que esses mesmos elementos não são bem uma maldição. São, na verdade, as ferramentas e os instintos de um predador no topo da cadeia alimentar, cuja natureza, no fim das contas, é poder e sobrevivência. Para mim, a evidência aponta, sem dúvida nenhuma, para o tormento. A fome que a fonte descreve não é um mero apetite. É uma força da alma, uma dor que se manifesta como um tremor interior e um medo inato. O texto deixa bem claro que cada gota de poder, cada uso do vité, só aprofunda esse abismo. Prende o vampiro num ciclo de necessidade e violência. E além disso tem a besta, né? Essa entidade selvagem que vive lá dentro. A fonte descreve ela como a força que leva ao frenesi, um estado onde o controle simplesmente some. E o vampiro comete atos de violência terrível, muitas vezes contra a própria vontade. Isso não é uma ferramenta, isso é uma possessão. E como ignorar as fraquezas de clã? Os Banes são explicitamente chamados de maldições, falhas inerentes. A própria existência de Golconda, que exige autossacrifício e reconexão com a humanidade, serve como prova final. É uma esperança, sim, mas que só existe porque a condição vampírica é uma escuridão da qual se quer escapar. Olha, a sua leitura é compreensível, mas eu acho que ela está um pouco presa a uma perspectiva sentimental, muito humana. Eu proponho um olhar mais pragmático. O vampiro é um predador evoluído, livre das fragilidades humanas. A fome não é tormento, é o motor de sobrevivência dele. É o instinto que o faz caçar, que o faz se fortalecer. E a besta? Não é um inimigo, é a essência do instinto predatório. A Camarilla, com aquela obsessão por controle, tenta enjaular a besta. Mas a fonte nos mostra outra filosofia, a do Sabá, que entende a verdade. Dominar a besta não é suprimir, é usar como arma. As chamadas fraquezas, para mim, são especializações evolutivas. O gosto seletivo dos Ventrue não é uma limitação, é um método de caça sofisticado. A paixão dos Bruja não é uma falha, mas uma centelha de vida que os torna predadores mais viscerais. E Golconda, eu não vejo como redenção. É o ápice da natureza predatória. É quando o vampiro se torna um tubarão, agindo com frieza e consciência plenas, sem a desculpa da besta. É a aceitação final da sua identidade monstruosa. Certo? Mas você descreve a fome e a besta como se fossem, instrumentos de precisão. Mas a linguagem que a fonte usa é de caos, de horror, de compulsão. O texto fala do desejo da besta de rasgar a garganta do próprio senhor ou de acabar de forma selvagem com um mortal por um deslize qualquer. Isso não soa como controle. Soa como uma força que ativamente sabota a existência do vampiro. O fato de que um imortal que consegue dominar a fome é reverenciado, que pode virar um príncipe, isso só fortalece o meu argumento. O respeito existe justamente porque esse controle é uma luta monumental, constante e profundamente antinatural. Se fosse um instinto natural para ser simplesmente usado, não haveria mérito nenhum em dominar. Seria o padrão. Mas a dificuldade no controle não invalida a natureza da ferramenta, certo? Pensa assim, um bisturi na mão de um amador é uma arma de mutilação. Na mão de um cirurgião, salva vidas. A raridade do domínio só indica o alto nível de habilidade necessário para manejar um poder tão grande. O próprio material nos dá o exemplo do Sabá como um contraponto a essa visão de tormento. Eles não vivem com o medo da besta, eles a treinam. Eles a alimentam quando querem, nos seus próprios termos, transformando-a de uma força caótica em um instrumento de poder direcionado.
A ascensão a príncipe pelo domínio da fome é um teste. É sobre hierarquia predatória. O predador mais disciplinado sobe ao topo. Não se trata de sofrimento, mas de competição por domínio. Mas essa maestria é a exceção que confirma a regra. Para a grande maioria, a fonte descreve uma não vida de medo constante do frenesi, não de uso calculado da fúria. E a filosofia do Sabá que você cita, bom, ela pode ser vista não como domínio, mas como uma capitulação. Eles não controlam a besta, eles simplesmente abrem a jaula e justificam a carnificina como liberdade. É abraçar a loucura, não superá-la. A verdadeira luta, a luta contra a maldição, é a de quem tenta preservar um pingo de si mesmo apesar da besta, não por causa dela. Talvez. Mas essa luta nos leva a outra questão. As tais fraquezas inerentes. Você as vê como estigmas, mas e se forem só as regras de um novo jogo evolutivo? Ah, não, aí não tem como reenquadrar. O material é explícito. Ele usa os termos fraquezas, fragilidades e, mais diretamente, maldições. O texto chega a dizer que os Ventrusen, ao chamarem sua limitação de refinamento, estão enganando a si mesmos. Isso não é interpretação, é o narrador falando. A fúria dos Brujá é classificada como um risco e é o motivo da relação complicada deles com a Camarilla. São defeitos objetivos, são falhas de design na sua constituição amaldiçoada, vulnerabilidades que eles precisam contornar para sobreviver, não características que os tornam predadores mais eficazes. Um predador não evolui com uma falha que o força a rejeitar a maior parte das presas. Isso é o oposto da eficiência. É uma questão de perspectiva e de disciplina mental de como se enquadra a própria natureza. E sabe, essa habilidade de analisar sistemas complexos, de ver padrões e estratégias onde outros só veem caos, é algo muito comum em quem se dedica a narrativas como esta. Quem gosta de RPG, por exemplo, geralmente é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura. Esse perfil combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos, seja vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa mesma disciplina para estudar, para dominar um campo de conhecimento, é o que separa um vampiro que é vítima de sua fraqueza daquele que a transforma numa assinatura. Embora o narrador use a palavra fraqueza, ele logo em seguida nos mostra a autopercepção dos clãs, e isso é crucial. Os Brujas se veem como os únicos que ainda têm uma centelha de vida, uma paixão que os outros clãs, que eles chamam de cadáveres ambulantes, perderam. Isso não é só uma desculpa, é uma filosofia de existência. Eles valorizam a predação visceral. A Camarilla chama de risco porque ameaça a ordem deles. Mas do ponto de vista do predador individual, essa fúria pode ser a vantagem decisiva. A fraqueza de um é a força de outro. Essa busca por sobrevivência, no entanto, parece ter um objetivo final que contradira a sua tese. E aí a gente chega em Golconda. A fonte descreve como uma peregrinação, um estado alcançado através de grandes atos de sacrifício e contato com a humanidade interior. A linguagem aqui é inconfundivelmente espiritual. Fala de purificação, de transcendência. Isso aponta para um caminho que busca superar a condição monstruosa e encontrar paz, não aprimorar a caça. É apresentada como a única esperança de salvação. Isso se opõe diretamente à ideia de que ser vampiro é um estado de poder a ser aperfeiçoado. Porque alguém buscaria se reconectar com a humanidade interior se o objetivo é virar um predador perfeito. É uma questão que toca no âmago da esperança e da danação, sabe? Se esse tipo de análise profunda, que explora os dois lados de uma questão complexa, te interessa, bom, considere curtir e se inscrever para não perder nossas futuras discussões. A sua pergunta é a chave, mas eu acho que a resposta te leva para a direção errada. O próprio narrador planta a dúvida sobre essa visão idealizada de Golconda. Ele não a apresenta como uma verdade, mas como um mistério, uma lenda. E ele questiona abertamente se o resultado é um indivíduo santo e puro
ou se é, na verdade, tornar-se um tubarão de sangue-fio que agora age por vontade própria, sem poder mais culpar a besta. A pergunta que ele deixa no ar é devastadora. Golconda é utopia ou é o verdadeiro pecado? Isso sugere que esse estado pode ser a aceitação total e consciente da monstruosidade. Um monstro que age por compulsão é perigoso. Um monstro que comete os mesmos atos com clareza, com propósito, sem conflito interno, esse é infinitamente mais aterrorizante. Golconda não seria a negação da natureza predatória, mas a sua mais pura e assustadora perfeição. Mas essa interpretação ignora o custo. O caminho para Golconda, segundo o texto, exige o fortalecimento da humanidade, não a sua aniquilação. É um paradoxo que a sua visão não resolve. Como um ser pode se tornar o predador perfeito ao se aproximar da mentalidade da sua antiga presa? E essa perfeição reside num corpo que é, vamos ser honestos, uma aberração biológica. Para mim, essa é a prova final da maldição. O corpo está clinicamente morto. Os órgãos são cascas ressecadas. Não há explicação natural. Eles são, literalmente, cadáveres animados por uma força sobrenatural. Suas vulnerabilidades, a estaca no coração, o fogo, a decapitação, não são características de um predador supremo. São os pontos de falha de uma construção frágil, um lembrete de que eles não pertencem a este mundo. Eu vejo essa mesma evidência e chego à conclusão oposta. Essa ausência de biologia convencional é, na verdade, a maior força deles. O texto diz com todas as letras que eles não sangram, que balas ou lâminas mal deixam uma marca em sua pele morta. São imunes a doenças, a venenos, ao tempo. O fato de a ciência não conseguir explicados só confirma que eles operam sobre um conjunto de regras superior, as regras do predador sobrenatural. O mistério de como o Vitae funciona não é um sinal de defeito, é um sinal de uma eficiência que transcende a biologia mortal. Eles não são uma aberração contra a natureza, são uma forma de vida acima dela, que reescreveu as regras da existência a seu favor. Uma estaca no coração nem sequer os mata, só os imobiliza. Quantos seres vivos podem dizer o mesmo? No fim das contas, a imagem que emerge para mim é a de uma criatura em conflito perpétuo. As evidências apontam para uma existência definida pelo tormento de forças internas, a fome e a besta. Uma não-vida marcada pela dor de fraquezas que são, nas lendas deles, chamadas de maldições. E uma existência tão terrível que sua única esperança é uma busca quase impossível por redenção, por um retorno à humanidade. O vampiro é, na sua essência, uma figura trágica, um cadáver ambulante assombrado pelo que já foi e aterrorizado pelo que se tornou. Por outro lado, a mesma evidência pode ser lida como a crônica de um ser perfeitamente adaptado ao seu nicho. O que parece sofrimento é, na verdade, a manifestação de um instinto predatório poderoso que exige disciplina para ser dominado. Suas fraquezas são especializações que definem seu método de caça, e sua busca final não é pela redenção, mas pelo controle absoluto, o ápice da consciência predatória. O vampiro não é uma vítima da sua condição. Ele é a própria personificação dela, um ser de poder que evoluiu para dominar a noite. As reflexões do ancião nos dão uma resposta definitiva, mas sim um espelho das dualidades que definem essa existência. Se o vampiro é uma alma amaldiçoada, lutando contra sua natureza, ou um predador supremo abraçando-a, isso permanece em aberto. A análise do material só revela a profundidade da questão e convida cada um de nós a tirar as próprias conclusões. Obrigado por nos